Tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E Jesus está nos ensinando neste domingo, primeiro dia da semana, uma lição de humildade, uma lição de atitude, de conduta, de como o cristão, de como os filhos de Deus devem se dirigir perante o Criador, o Rei do Universo. Então Jesus propôs uma parábola no capítulo 18, tem muitas pessoas aí que gostam de parábola, né, de entender as ilustrações, o sentido das palavras da parábola no capítulo 18, os versos 9 em diante, diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, eles também tinham este costume de orar em pé, não ousava nem ainda levantar os olhos, erguer a sua cabeça ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício, tenha misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus então encerra a parábola neste ensino, dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus nos deixou grandes lições nesta parábola que ilustra a nossa atitude, o nosso comportamento. Os dois se dirigiram para o templo para orar. Era costume deles orarem no templo, tinha um horário específico, o horário da tarde para orar ou o horário da manhã. Os fariseus oravam para que as pessoas pudessem notar, para que as pessoas vissem o quanto eles eram bons. Eles iam fazer isto, os fariseus faziam isto, era uma classe de pessoas elitizadas e eles eram cumpridores da lei, mas eles se exaltavam pelos seus méritos, pela sua justiça, a sua justiça própria. E eles também queriam que os demais que estavam ali presentes, os que estavam assistindo, os que os vissem, que pudessem perceber, pudessem ver o quanto eles eram bons. E esta classe de pessoas é abominável para Deus. Ele dizia assim: olha, Senhor, graças te dou. Ou seja, o Senhor deveria agradecer de ter um filho seu como eu sou bom, como eu pratico as boas obras, como eu faço, como eu jejuo. Ele diz assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Era costume dos judeus jejuar 2 vezes ao ano, mas não 2 vezes por semana. Ele era melhor do que os outros. Olha como eu sou melhor do que os outros. Enquanto o publicano nem mesmo coragem de erguer a sua cabeça para o céu ele tinha. O publicano era um cobrador de impostos, era um homem considerado desonesto que roubava as pessoas em benefício do governo. Então eles eram odiados. Os fariseus se achavam melhores do que todo mundo. E Jesus faz então este paralelo, esta comparação entre aquele que se acha bom e que diz assim: eu não sou como estes que roubam, que adulteram, não é? O fariseu, esses injustos, adúlteros. Eu sou um homem, ele dizia, eu sou um homem bom, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. E o publicano humilhava-se, batia no peito e dizia assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim. E então Jesus encerra a parábola, dando-nos um ensino, dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado, publicano, aquele que era considerado como proscrito da sociedade, odiado pela sociedade, ladrão,
Jesus está dizendo assim: olha, digo-vos que este, o publicano, foi para a sua casa justificado, e não aquele que se engrandeceu e se exaltou na sua própria justiça, se orgulhando das suas próprias obras. Jesus diz assim: e não aquele fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que levemos esta lição para nós neste domingo, que nos aproximemos de Jesus reconhecendo que nós somos pecadores, indignos. Somente Deus é que pode nos salvar, é somente Deus que pode nos justificar, somente Jesus pode, com a sua misericórdia, nos perdoar e nos receber no reino de Deus. No reino de Deus não existe lugar para as pessoas que se orgulham de si mesmas, aqueles que dizem assim: mas eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não adultero, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou desonesto. As pessoas assim não obtêm salvação por serem assim, mas sim aquelas que dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim, sê propício a mim, perdoa os meus pecados, porque eu sou um grande pecador. E Jesus ama demais aqueles que são. Jesus ama mais os grandes pecadores, porque estes necessitam da sua graça e do seu perdão. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.